Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer uma novidade para todos os amantes da eletrônica, seja você um técnico, um robista, um engenheiro ou até mesmo uma grande empresa que necessita de placas de circuito impresso para montar os seus projetos. Eu creio que muita gente tem projetos engavetados por falta de placas de circuito impresso, e a PCBWay veio para resolver esse problema. A PCBWay é uma empresa chinesa especializada em produzir placas de circuito impresso de alta qualidade. Hoje eu estou aqui com essa placa do iPhone 5S para a gente estudar ela um pouquinho e conhecer alguns dos principais componentes dessa placa aqui. E a gente vai destacar aqui, como componente principal dessa placa, esse chip aqui, que é o processador A7. Esse processador aqui, ele não é um simples processador, porque dentro dele eu tenho, além do processador, eu tenho memórias, eu tenho GPU. Esse processador, ele é constituído por camadas. Na construção dele foi utilizado a tecnologia SoC, que significa System on Chip, que é uma tecnologia que consiste em desenvolver chips um em cima do outro. Então aqui eu tenho algumas camadas e cada camada corresponde a um chip, processador, memória, GPU, entre outros. Esse processador aqui, ele é o processador de aplicações do smartphone. Aqui do outro lado, pessoal, olha, a gente pode ver também que eu tenho um chip, uma memória, que é conhecido como memória NAND. Essa memória NAND aqui é onde vai armazenado o software iOS. E se a gente prestar atenção, pessoal, ela fica situada, olha, logo abaixo do processador. O processador A7 está aqui e ela está logo abaixo no outro lado da placa. Essa é uma jogada da Apple que possibilita a troca de informação entre o processador e a memória em alta velocidade. Eu tenho outro componentezinho aqui também, olha, mais aqui na parte de baixo, logo abaixo do conector do SIM card, que no caso é esse conector aqui, que é esse chip aqui. Ele também é um processador também, um processadorzinho como esse, só que a função dele é mais específica. Esse processador aqui é o processador de RF, ou CPU da baseband. Esse chipzinho aqui, ele é responsável por gerenciar todo o setor de radiofrequência desse smartphone aqui. Então pessoal, até agora eu falei do processador de aplicações, no caso. Falei da memória NAND, que vai armazenar o software iOS. E falei também da CPU da baseband, que é responsável por gerenciar o setor de radiofrequência desse smartphone aqui. Então o que acontece? Para esses chips funcionarem, para eles executar suas funções, eles necessitam de alimentações. Tanto o processador, quanto a memória NAND, quanto a CPU da baseband. E para isso, a Apple tem um CI aqui que é responsável por prover essas tensões de alimentação, que é o Power Manager. No caso, o Power Manager do setor do processador, do setor do bloco AP, é esse componentezinho aqui, Daqui é que são fornecidos as tensões para alimentar a memória NAND, o processador, entre outros componentes aqui. Então, esse CIzinho aqui é o Power Manager. Como que eu sei que ele é o Power Manager? Se a gente observar aqui, sempre quando você encontrar um CI que está em volta de bobinas, capacitores, cristal oscilador, ele é o Power Manager dessa placa. Só que a Apple aqui, ela pensou em outra jogada, e uma jogada bem interessante. Como eu falei que eu tenho a CPU principal, a CPU A7, e tenho a CPU da baseband, o que a Apple fez? Ela desenvolveu um Power Manager específico para o setor de radiofrequência, que no caso é esse daqui, Esse aqui é o Power Manager de RF. Ele é que é responsável por gerar tensões de alimentação para o circuito de RF, inclusive para o processador da baseband aqui. Isso é importante da gente saber, porque assim a gente se situa melhor na hora de diagnosticar os defeitos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.